Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um direito muito importante, mas que nem todo mundo conhece: o auxílio acidente. É um assunto que pode fazer uma baita diferença na vida de alguém. Então, antes de mais nada, já sabe, né? Se esse conteúdo for útil, deixa aquele like, segue a gente e compartilha nas suas redes sociais, porque informação boa tem que circular. Vamos pensar numa situação. Imagina sofrer um acidente, qualquer acidente, e ficar com uma sequela que, de alguma forma, muda o jeito como você trabalha. Pois é, existe um benefício da Previdência Social pensado exatamente para isso. E o mais incrível é que muita gente nem faz ideia que tem direito a ele. Para a gente não se perder e entender tudo direitinho, eu organizei nossa conversa em 5 partes. Primeiro, o que é esse tal de auxílio acidente. Depois, quem pode pedir. Aí a gente tira as dúvidas mais comuns, descobre quando o pagamento começa e, no fim, faz aquele resumão com os pontos principais. Combinado? Então vamos lá, começando pelo básico. Afinal, o que é o auxílio acidente? Pensa nele como um suporte, uma compensação financeira por uma nova dificuldade que surgiu no trabalho. A ideia é que ele funcione como uma indenização. A Previdência paga esse valor quando a pessoa, depois de se recuperar de um acidente, fica com uma consequência permanente, uma sequela, que deixa o trabalho de sempre mais difícil de ser executado. Olha só que interessante, a própria lei, lá no artigo 86, usa uma palavra-chave: indenização. E por que isso é tão importante? Porque deixa claro que o objetivo do benefício não é substituir o salário, é outra coisa. É compensar a pessoa por aquela perda, por aquele esforço a mais. E aqui está o pulo do gato. O auxílio acidente é pago junto com o salário. É isso mesmo. Se a pessoa continua trabalhando, mesmo com a capacidade reduzida, ela recebe o salário dela normal e mais esse plus do benefício. É uma forma de reconhecer e compensar o esforço extra que ela vai ter que fazer dali para frente. Beleza, já deu para entender o que é, mas a pergunta que não quer calar é: quem é que tem direito a isso? Quem pode pedir? Vamos ver agora os requisitos. Basicamente, a gente precisa checar 3 pontos. Primeiro, tem que ser segurado da Previdência. Segundo, ter sofrido um acidente de qualquer natureza. E isso é importante, não precisa ser só acidente de trabalho, pode ser qualquer um. E terceiro, esse acidente precisa ter deixado uma redução permanente na capacidade de trabalho. E agora, uma notícia excelente. Sabe aquela história de carência, de ter que pagar o INSS por um tempo mínimo para ter direito a um benefício? Pois é, para esse aqui, não precisa. Não existe carência para auxílio acidente. Isso facilita muito o acesso, né? Mas atenção, porque aqui tem um detalhe importante. Não é todo tipo de segurado que tem direito. A lei protege os empregados com carteira assinada, seja urbano, rural ou doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Agora, quem contribui como individual, tipo autônomo, ou como facultativo, infelizmente fica de fora das regras desse benefício. Certo, agora vamos entrar na parte mais prática, naquelas dúvidas que sempre pintam. É aqui que a gente separa o joio do trigo e entende os detalhes que fazem a diferença. Uma pergunta que surge direto é: tá, mas e se a minha redução de capacidade for bem pequena, uma coisa mínima que quase não atrapalha? Mesmo assim, dá direito ao benefício? A resposta é um sonoro sim. E quem diz isso é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Eles já decidiram que o grau da lesão não importa. Se houve uma redução na capacidade de trabalho, por menor que seja, o direito ao benefício está garantido, ponto final. E agora a pergunta de R$1 milhão. Dá para acumular o auxílio acidente com a aposentadoria? Receber os dois juntos? A resposta para essa é: depende. A regra mudou ao longo do tempo. Então, a data do acidente e da aposentadoria é que vai dizer tudo. Para resolver esse mistério, a gente precisa olhar no calendário. A data mágica é 11 de novembro de 1997. Se tanto a lesão quanto a aposentadoria aconteceram antes dessa data, podia acumular sim, o benefício era para a vida toda. Só que depois dessa data, uma lei nova proibiu acumular com qualquer tipo de aposentadoria. E falando em saber das coisas, isso me lembra de algo super importante. Se essa explicação está clareando as coisas, imagina o quanto pode ajudar outra pessoa. Compartilhar informação de qualidade é um jeito de garantir direitos. E claro, quando você compartilha, também dá uma força enorme para o nosso canal continuar crescendo e trazendo mais conteúdo assim. Ok, outro ponto que gera muita dúvida. A partir de quando exatamente o dinheiro começa a ser pago? A data de início do benefício, a DIB, é uma questão fundamental. E a resposta, mais uma vez, está lá na lei.
O famoso artigo 86 de novo. Ele define direitinho qual é o marco zero para o início dos pagamentos, especialmente no cenário mais comum de todos. Para facilitar a vida, o STJ basicamente resumiu tudo em 3 regras. A principal, que acontece na maioria dos casos, é a primeira. Se a pessoa estava recebendo auxílio-doença por causa do acidente, o auxílio-acidente começa a valer um dia depois que o auxílio-doença acaba. Simples assim. Se não teve auxílio-doença, aí vale a data do pedido no INSS. A terceira regra é mais para casos antigos. E aqui, um alerta importante para não cair em pegadinha. A data do laudo do perito não é a data de início do benefício. Muita gente confunde isso. O laudo da perícia só confirma que a lesão existe, mas o que manda para começar a pagar são aquelas regras que a gente acabou de ver. Ufa, estamos chegando no final. Para a gente amarrar tudo, vamos revisar rapidinho os pontos mais importantes que todo mundo precisa guardar sobre o auxílio-acidente. Se for para lembrar de 3 coisas dessa nossa conversa, que sejam estas. Primeiro, auxílio-acidente é uma indenização, não substitui o salário. Segundo, qualquer redução de capacidade, por menor que seja, já dá direito. E terceiro, a data de início geralmente é no dia seguinte ao fim do auxílio doença. Gravou aí? Pessoal, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês até aqui. Espero que tenha sido útil. E se você curte esse formato de áudio e vídeo, convido a seguir o Direito Cast lá no Spotify. Tem muito conteúdo bacana por lá. E não se esqueça, deixar o like é muito, mas muito importante para a gente continuar esse trabalho. E fica a pergunta no ar. Será que essa informação não poderia ajudar um amigo, um parente, alguém que você conhece? Pense nisso. E para ver mais vídeos, é só procurar por Direito Cash no YouTube ou no TikTok. Um grande abraço e até a próxima.